melhor lugar para fazer compras na internet é sem dúvidas a Amazon. Além de garantir a entrega do produto com qualidade, é possível encontrar desde comida até peças de computador, seus livros favoritos e os jogos mais famosos. E comprando com o meu link, você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade sem gastar nada. Então já salve o link no seu navegador e patrocine o canal. Olá pessoal, hoje eu vim trazer aqui um vídeo um pouco mais casual para vocês, contando sobre a minha experiência de retornar à leitura. Eu tinha parado de ler faz um tempo, porque eu lia muito livro técnico na faculdade. E agora eu decidi voltar para a literatura e eu trouxe tudo aqui para vocês, o que eu li esse ano, então bora lá! Lembrando que eu não coloquei em nenhuma ordem específica essa listagem, são simples e exclusivamente os livros que eu li, mais ou menos em ordem de leitura, porque tiveram alguns que eu li ao mesmo tempo. Bom, gente, eu vou colocar pra vocês aqui a capa dos livros, conforme eu for comentando. E o primeiro deles é O Pequeno Príncipe. Eu já tinha lido outras vezes esse livro, eu gostei muito. E assim como eu li das outras vezes, eu tive sempre algum aprendizado novo. Dessa vez não foi diferente. Eu acho muito legal reler O Pequeno Príncipe, porque como ele tem muitas mensagens bonitas e muita coisa pra você refletir, é sempre bom estar refletindo novamente, é sempre bom estar descobrindo coisas novas. E é muito difícil ler O Pequeno Príncipe e não se tocar de coisas novas toda vez que a gente lê. Eu gostei bastante da experiência, eu recomendo pra todo mundo ler pelo menos uma vez na vida O Pequeno Príncipe. Depois dele veio um que eu já estava há muito tempo protelando pra ler, que é Harry Potter e a Câmara Secreta. Desde lá atrás, quando eu era bem criancinha e eu assistia os filmes, eu queria ter lido os livros e eu ainda não tinha lido. Então, como eu já tinha começado a ler A Pedra Filosofal e também já tinha terminado, esse ano eu comecei então A Câmara Secreta. E a experiência foi bem legal, tem algumas coisinhas que são diferentes do filme. Eu até achei o primeiro e o segundo livro bem fiéis à adaptação, mas nada se compara à experiência de você ler. Eu gostei bastante, uma pena que eu já sei a história, então eu já sabia como é que as coisas iam acontecer, mas se fosse uma surpresa pra mim, realmente teria sido um livro muito mais empolgante de ler e que me prendesse muito mais. Mas eu gostei muito, valeu bastante a pena e eu vou continuar a leitura de todos os outros ainda nos próximos anos. Depois temos uma coleção de mangás chamados Chobits, produzidos pela editora Clamp, que são várias mulheres que escrevem histórias muito bonitas, inclusive, de mangás. E também tem Sakura, os dois são da Clamp e os dois eu li esse ano. Chobits é a história de um garoto que conhece uma robozinha. Nesse universo um pouco utópico, os robôs são como se fossem melhores amigos e parceiros dos seres humanos. E essa robozinha em específico, ela é uma robozinha muito especial, porque ela faz parte de uma linha específica de robôs que tem sentimentos. Então a gente acompanha ali uma personagem não humana com sentimentos e um garoto que acaba cuidando dessa robozinha que foi achada no lixo. Tem bastante conflito ali entre tecnologia e humanidade, a forma que a humanidade lida com a tecnologia e o quanto ela pode influenciar na vida do ser humano. É uma história bem bonita de acompanhar, bem interessante. Eu gostei bastante, eu já tinha assistido o anime e daí dessa vez eu decidi ler os mangás. Eu li apenas do 1 ao 7º, ainda falta metade, mas eu gostei bastante e a história tá bem fiel ao que eu assisti no anime. Claro, tem mais conteúdo, tá um pouco mais denso, porque não dá pra compilar tudo que tem nos mangás. São 16 exemplares, então é bastante coisa. Mas tá bem fiel, eu gostei bastante e a adaptação tá bem legal de ler também. Recomendo muito. E também junto com eles temos Sakura Card Captors, que é um anime muito famoso entre as crianças da minha geração, que assistiam televisão quando criança. É a história de uma garota que acaba descobrindo algumas cartas que ela precisa capturar para poder salvar a cidade dela. E essas cartas são de um grande mago e ela junto com o Quero, um personagem muito fofinho, se juntam para buscar essas cartas espalhadas pela cidade. É uma história bem legal, bem bonitinha, os personagens são muito carismáticos. Eu sou apaixonada pela Sakura, a melhor amiga dela, Tomoyo. O Choran, que é meio que o par romântico, só que não. É muito querido. Todos os personagens são muito queridos, não tem como não gostar deles. E pra mim foi uma experiência única, porque claro, assim como em Chobits, quando vai pra virar animação ou filme, acabam cortando algumas coisas, mudando alguns sentidos. E em Sakura não foi diferente. E eu gostei muito de ver a essência dos personagens e alguns detalhes a mais que não tínhamos nos animes. Eu gostei muito. É realmente uma história que eu tenho muito carinho, então valeu muito a pena ter lido esse ano. São 12 exemplares desses livros e eu li todos. Depois dele eu tive uma experiência um pouco infeliz com Alice Hearts. São 6 exemplares e conta a história de uma menina que por um acaso cai no mundo do País das Maravilhas. E dela acaba tendo que interagir e socializar
com personagens como o Chapeleiro Louco, o Coelho Branco e muitos outros, pra ela poder conseguir sair desse mundo e voltar pra casa. Eu achei ruim porque justamente não temos um final muito definido, mas a história no geral é bem legal, os personagens também são bem cativantes. O que eu mais gostei foi o cenário e a caracterização. As roupas são lindíssimas, mas eu acho que o fato de não ter um fim muito definido me deixou um pouco frustrada. Então eu não esperava, né? Eu esperava algum final, né? A gente sempre espera um final para as histórias. Então eu não gostei muito, mas tirando isso a experiência foi bem legal. Depois dele eu fui para um romance, claro, infeliz também, Como Eu Era Antes de Você. Eu não gostei muito da forma que a autora escreveu o livro. Eu achei a narrativa um pouco fraca. Se ela tivesse dado mais densidade pra tudo, talvez teria sido uma narrativa bem mais impactante. Eu digo isso porque eu li A Culpa das Estrelas e foi um livro, assim, um livro muito bonito, eu gostei muito. E ele me marcou muito, eu nunca tinha lido nenhum tipo de livro desse estilo. E ele me marcou muito. Outro também que me marcou muito foi Branca como Leite e Vermelha como Sangue, que também tem a mesma proposta. Então, como eu já tinha vindo de uma leve bagagem de livros com personagens doentes, eu achei que esse ficou um pouco mais fraco. Mas a história é bem legal, bem envolvente, os dois protagonistas são bem queridos. Claro, cada um de um jeito, né? A gente acaba gostando deles, da forma deles. Mas é aquilo, é uma garota que precisa muito de um trabalho e acaba aceitando ser cuidadora de um jovem adulto na fase de uns 30 anos, que sofreu um acidente muito ruim e que agora ele praticamente só mexe a cabeça e os dedinhos e fala. Claro, de um histórico de um homem que tinha muitas aventuras radicais na vida e que era uma pessoa muito ativa, é uma frustração muito grande pra ele estar nessas condições. E a gente acompanha o dilema dela tendo que cuidar de um cara bem mal-humorado e a vida dele sendo bem chata e não podendo sair da própria cadeira que tá sentado e precisando ser lavado por alguém. É uma história bem complicada, os dilemas são bem complicados, inclusive porque a gente tem ali uma falta de vontade de viver do nosso protagonista e que isso perdura durante toda a narrativa. E é justamente isso que a gente luta pra ele finalmente ter a vontade de viver, mas é melhor ler o livro e é isso. Tem adaptação para os cinemas. A adaptação é legal, eu gostei bastante, os atores que eles escolheram são muito bons, mas o livro ainda é um pouco mais denso, tem mais detalhes e vale bastante a pena ler também. Eu assisti o filme, eu gostei, recomendo também que assistam, mas eu acho que ler o livro ainda é uma experiência um pouco mais intensa. Depois dele tem O Cão que Guarda as Estrelas e O Outro Cão que Guarda as Estrelas. São dois mangás muito premiados que contam a história de cachorrinhos que foram encontrados numa caixinha para doação. O primeiro conta a história do primeiro cachorrinho que foi adotado. Ele foi adotado por uma família e que daí a família acaba tendo vários problemas e ela se desfaz. E daí o cachorrinho acompanha o dono dele, um senhorzinho, por várias aventuras até o final da vida dele. É bem bonita a história. E O Outro Cão que Guarda as Estrelas é a história do outro cachorrinho que estava nessa caixa, que é adotado por uma senhorinha, que também tem ali um contexto bem interessante, bem bonito. São duas histórias muito bonitas de animais, que eu adoro histórias quando tem cachorrinhos ou gatinhos. Eu acho que são muito bonitas de ler. Eu acho que os animais eles têm uma leveza muito grande, uma energia muito leve, e eu acho muito bonito acompanhar histórias que tem cachorro ou gato. Então eu gostei muito desse mangá e eu recomendo quem gosta de ler mangá que leiam O Cão que Guarda as Estrelas e O Outro Cão que Guarda as Estrelas. Depois dele temos O Último Voo das Borboletas, que é uma história um pouco mais densa de todas essas que a gente viu até aqui, porque a autora trabalha bastante com a realidade. Inclusive nos livros dela ela traz bastante a ambientação, então ela traz bastante curiosidades sobre a época, como era a época da história que ela tá contando. O próprio cenário é muito específico da época da história que ela conta. E nesse caso temos a história de uma prostituta e todo o dilema que ela vive é mais ou menos na época de 1800 no Japão e todos os dilemas que envolvem ela trabalhar e viver nesse prostíbulo. E toda a bagagem dela, tudo que aconteceu pra ela chegar ali onde ela está. É uma história muito bonita, muito tocante e inclusive a gente descobre bastante sobre como era o Japão nesse período. E também a história se passa numa cidade específica que era famosa por ter esses prostíbulos. Então é uma história muito bonita, muito densa, muito intensa. Os personagens são todos muito intensos, então vale bastante a leitura. Inclusive eu também li esse ano A Lanterna de Lynx, que tem uma personagem específica do Último Voo das Borboletas que aparece em A Lanterna de Lynx, que é uma continuação desse primeiro livro. Não é bem uma continuação, mas faz parte do mesmo universo. Só que em A Lanterna de Lynx temos a história de uma menina, criança, que acabou de perder o pai e a mãe, que acaba indo trabalhar numa loja de importados e artigos de antiquário. E ela aprende muita coisa, ela descobre muita coisa, ela acaba indo pra França, inclusive. A gente acaba conhecendo um pouco como que é a Europa nesse período 1800, ali final de 1800. A gente também acompanha outras cidades e outras regiões do Japão nessa época também. E muitas outras curiosidades bem legais
desse período, inclusive de artefatos, etc. Eu gostei muito da escrita dessa autora, essa autora é muito boa. São 2 livros da Pipoca e Nanquim, então vocês já esperam que os mangás são lindos, e eu gostei bastante dessa experiência, acho que foram os mangás mais densos que eu li já até agora. Claro que Inuyasha, Sakura, Chobits tem uma proposta um pouco mais juvenil, então não trabalha tantos assuntos pesados. E aqui a gente tem muitos assuntos pesados e é uma história muito bonita de ler também. Então eu também recomendo, quem não lê, leiam A Lanterna de Nyx. São 3 exemplares bem grandes, mas vale muito a pena a experiência, assim como O Último Voo das Borboletas. Depois deles, os nerds vão ficar bem felizes, porque eu li a adaptação em mangá de Legends of Zelda: A Link to the Past. Como a gente já sabe, esse é um jogo bem famoso, bem clássico de Nintendo, lançado aí nos anos 90. E daí depois, posteriormente, eles fizeram uma versão colorida em forma de história em quadrinho, contando toda a história desse jogo. E claro que como os jogos da Nintendo no geral não tem tradução para o português, é muito mais fácil compreender a história lendo esse mangá. Claro, quem jogou, quem não jogou, quem talvez não tenha tanto interesse de jogar, mas queira conhecer os personagens, a história é bem legal, bem divertida. É a história de um garoto que precisa salvar uma princesa de um mago muito cruel que quer dominar o mundo, é mais ou menos isso. E claro, os personagens são muito bonitos, muito cativantes, muito divertidos. Eu gostei bastante de ler. E como eu tinha jogado, eu não sei, eu acho que jogar jogo em inglês não é tão legal. Valeu bastante a experiência de ler essa HQ. E depois dele eu fui pra minha saga de livros de terror. Eu já tinha lido O Médico e o Monstro e Frankenstein há alguns anos. E finalmente chegou a hora de ler Drácula de Bram Stoker. Eu reconheço que eu me frustrei um pouco, eu não estava esperando que ele fosse assim, em forma de cartas. Tanto que eu comento que o começo é contado pela história do Jonathan, um garoto que vai até Transilvânia para ajudar o Drácula a conseguir comprar uma casa na Inglaterra. Eu acho que a parte do Jonathan é a parte mais chocante, mais impactante, que me fez devorar as páginas todas. Depois, eu acho muito boa a forma que o Bram Stoker encaixa vários outros personagens na mesma história, porque cada um tem uma vivência com o Drácula e daí as histórias vão juntando pra todos eles trabalharem em conjunto pra derrotarem esse grande monstro que tá matando um monte de gente. O livro, no geral, é bem interessante. A história realmente é muito boa, muito bem planejada, mas é aquilo, um livro feito em forma de cartas não me empolga tanto, mas vale bastante a experiência, é um clássico. Todo mundo deveria ler, todo mundo que gosta um pouquinho de terror deveria ler. É um livro bem legal, bem interessante. Tem vários momentos ali que você fica bem preso com a narrativa, mas como eu falei, eu não gosto muito de livros de cartas, então não foi exatamente o que eu tava esperando. Mas eu gostei bastante da experiência. E como uma grande fã que eu sou, eu não poderia deixar de finalmente conseguir colecionar Inuyasha no formato Ideban que tá sendo lançado pela JBC atualmente. Eu assisti todos os episódios do anime, sou muito apaixonada, mas infelizmente, como eu assisti tardiamente, eu não tive a chance de colecionar os mangás. E agora, como a JBC tá fazendo um relançamento lindo, 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 eu finalmente tô conseguindo colecionar. Mas como foi lançado apenas poucos exemplares, eu li do 1 ao 4 esse ano, e provavelmente o ano que vem eu vou ler mais ou menos uns 4 ou 5, que é conforme eles estão sendo lançados. E claro, não tenho o que dizer, eu sou apaixonada por Inuyasha. Os personagens todos são muito cativantes. A adaptação em forma de anime tem uma das trilhas sonoras mais lindas que eu já vi em anime. Eu sou realmente apaixonada pela trilha sonora de Inuyasha. E os personagens são muito legais. A gente acompanha a história de uma garota que cai num poço. E esse poço, ele tem uma passagem de tempo. Então ela tá no futuro e ela vai pro passado quando cai nesse poço. Ela acaba encontrando o Inuyasha, que é um meio yokai, um meio demônio, que está caçando a joia das 4 almas. Só que por causa de uma situação um pouco inconveniente, essa joia acaba se partindo em milhões de pedacinhos. E os dois, junto com vários outros personagens, precisam ir para uma jornada para juntar todos os pedaços da joia das 4 almas. É uma história bem legal, bem interessante, bem bonita. Tem momentos de amizade, um romance, tem muita coisa. Inclusive os personagens têm bastante profundidade também, não são tão superficiais. E eu gosto muito das histórias, sou muito apaixonada. E recomendo para qualquer um que gosta de mangá e de anime assistir Inuyasha, vale muito a pena. Depois dele, eu fui para um mangá um pouco mais diferente, um pouco mais simples, que conta a história de um aluno e de uma professora, que eles acabavam em alguns momentos se encontrando num jardim e conversando cada um sobre as próprias vivências. Da mesma forma que ele aprende muita coisa com a professora também muda muita coisa na vida dela com essa experiência. Os dois personagens têm bastante bagagem, são bastante densos, têm bastante história pra contar. Em um momento eles acabam se apaixonando, mas não vou dar muitos detalhes. Não vou falar muito sobre como que funciona essa história. Mas sim, eles acabam se apaixonando em um momento. Mas eu acho que não é nem por isso a história é legal. Justamente porque a gente vê um aprendizado muito grande do garoto e um aprendizado muito grande da professora em conjunto. Foi justamente um acaso que fizeram eles se encontrarem nesse jardim e que são justamente as conversas que eles têm que trouxeram eles porque eles são hoje.
porque também a gente tem alguns momentinhos do futuro. Então eu gostei bastante, achei que foi um mangá bem gostoso de ler, e eu acho que vale bastante a pena pra quem gosta de mangá. E a história é realmente bem bonita. E por último, e não menos importante, temos finalmente Percy Jackson. Ele já tá na minha lista há mais de 10 anos pra ler, mas só agora eu criei coragem e li, finalmente. Eu gostei muito, eu acho muito boa a forma que o Rick Riordan coloca os personagens da mitologia grega bem encaixadinho na narrativa. Tem muitas referências, muita coisa voltada para o universo mitológico que eu gosto muito. Muitos monstros, muitas bestas, muitos animais e seres mitológicos junto com os deuses, e eu gostei muito. Nele a gente acompanha então a história do Percy Jackson, um semideus. Tô comentando aqui do primeiro exemplar então, que é Percy Jackson, um ladrão de raios. Então a gente tem o Percy Jackson se descobrindo como um semideus. E nessa história ele precisa descobrir quem que é o ladrão de raios, quem foi a pessoa que roubou o raio de Zeus e que só por ter roubado vai causar uma guerra imensa no Olimpo, e por isso ele precisa ir atrás desse raio e devolver para os Zeus. É uma história bem legal, bem divertida, assim, bem empolgante, é uma aventura bem legal, eu tô gostando bastante. Tem várias outras continuações, eu estou no primeiro exemplar ainda e eu gostei muito. Então foi isso, pessoal, essa foi a minha experiência com a literatura de volta aí na minha vida por esse ano. Eu quero saber quais desses livros vocês já leram, quais desses mangás vocês já leram, quais são os tipos de história que vocês gostam de ler. E se vocês gostaram desse vídeo um pouco mais pessoal, um pouco mais vlogzinho, contando sobre a minha experiência sobre alguma coisa. Não é um vídeo que eu costumo fazer, mas eu achei bem legal trazer essa experiência minha pra vocês, justamente porque eu, assim como muitos outros que estão aqui me acompanhando, também podem estar vivendo esse momento de talvez voltar a ler literatura, por ficar muito tempo lendo livro técnico. A experiência foi muito única, eu gostei muito. Claro que ano que vem já tem muitas mais obras que eu vou ler. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sou a Choco, este é o canal Pipoca e tchau!